Princípios da administração pública. Fundamentos da eficiência e da legalidade. A administração pública tem como principal objetivo a gestão dos recursos e serviços públicos em prol da coletividade, sendo guiada por princípios que orientam suas ações e decisões. Esses princípios, ao serem respeitados e aplicados corretamente, garantem que o poder público atue de maneira justa, eficaz e em consonância com os interesses da sociedade. Eles são os pilares que sustentam a legalidade das ações governamentais e asseguram que os agentes públicos desempenhem suas funções de forma ética, transparente e responsável. Entre os princípios basilares da administração pública, destaca-se o princípio da legalidade, que estabelece que os agentes públicos só podem atuar conforme a lei. Esse princípio está profundamente enraizado no Estado de Direito e garante que as ações do governo sejam previsíveis e estejam em conformidade com o ordenamento jurídico. Na prática, isso significa que qualquer ação do poder público deve estar devidamente amparada por uma norma legal, impedindo arbitrariedades e garantindo a proteção dos direitos dos cidadãos. O princípio da impessoalidade, por sua vez, determina que a administração pública deve tratar todos os cidadãos de maneira igualitária, sem favorecer ou prejudicar indivíduos específicos. A impessoalidade visa eliminar o favoritismo e a perseguição, assegurando que as decisões administrativas sejam tomadas com base em critérios objetivos e justos. Esse princípio também impede que os atos do governo sejam promovidos como feitos pessoais de agentes políticos, reforçando que o mérito das ações pertence à instituição pública e não a seus representantes individuais. Outro princípio fundamental é o da moralidade. Este princípio exige que a administração pública siga padrões éticos e morais em suas decisões e ações. Ele vai além da mera legalidade, pois busca garantir que as atividades públicas sejam conduzidas de maneira honesta, íntegra e com o objetivo de servir ao bem comum. A moralidade administrativa assegura que o uso do poder não seja distorcido para beneficiar interesses pessoais ou de pequenos grupos em detrimento da coletividade. Um exemplo disso seria a contratação de servidores públicos baseada em critérios técnicos e meritocráticos, evitando-se favoritismos. O princípio da publicidade é um dos pilares da transparência na administração pública. Ele assegura que os atos administrativos sejam divulgados e acessíveis ao público, permitindo que os cidadãos acompanhem as ações governamentais. A publicidade é essencial para o controle social e para a fiscalização das atividades dos agentes públicos, garantindo que a sociedade tenha acesso às informações sobre a gestão dos recursos e serviços públicos. Isso se traduz em publicações de editais, contratos, licitações e outras formas de comunicação oficial que asseguram a visibilidade dos atos governamentais. A eficiência, outro princípio da administração pública, impõe que o poder público atue de maneira produtiva, buscando sempre a melhor utilização dos recursos disponíveis. Esse princípio é especialmente importante em um contexto de escassez de recursos, onde o governo precisa encontrar formas de prestar serviços de qualidade à população com o menor custo possível. A eficiência exige não só que os recursos públicos sejam bem geridos, mas também que os serviços sejam prestados com agilidade e qualidade, sempre visando a melhoria contínua dos processos administrativos. A aplicação dos princípios da administração pública é essencial para o bom funcionamento do Estado e para a manutenção da confiança da sociedade nas instituições públicas. Quando esses princípios são respeitados, a administração pública consegue cumprir seu papel de promover o bem-estar da população e garantir a justiça social. No entanto, o descumprimento desses princípios pode levar a uma série de problemas, como corrupção, ineficiência e desigualdade, minando a legitimidade do governo e prejudicando o desenvolvimento do país. Em termos práticos, a violação dos princípios da administração pública pode ser observada em situações como a má gestão de recursos, favorecimentos indevidos, falta de transparência nas decisões e inércia na prestação de serviços públicos. Por exemplo, em um processo licitatório, a falta de publicidade pode levar à desconfiança da sociedade e comprometer a lisura do processo, uma vez que a ausência de informação impede que empresas interessadas possam competir de forma igualitária. Já a ineficiência pode ser percebida quando os serviços de saúde, educação ou segurança pública não atingem os padrões de qualidade esperados pela população, muitas vezes em decorrência de uma gestão inadequada dos recursos disponíveis. O princípio da eficiência também é particularmente relevante em tempos de crise, quando o governo precisa responder rapidamente a novas demandas, muitas vezes com recursos limitados. A pandemia de Covid-19,
Por exemplo, evidenciou a importância de uma administração pública eficiente, capaz de se adaptar rapidamente às mudanças e fornecer respostas eficazes para mitigar os impactos sociais e econômicos da crise. Neste cenário, a falta de eficiência pode ter consequências devastadoras para a população, reforçando a importância desse princípio na gestão pública. Outro aspecto importante a ser considerado é que os princípios da administração pública não são aplicáveis apenas aos servidores que ocupam cargos de alto escalão, mas a todos os agentes públicos, independentemente de sua posição hierárquica. Desde o servidor que atende no balcão de uma repartição até o chefe de um órgão, todos devem seguir esses princípios em suas atividades cotidianas. Isso significa que até nas tarefas mais simples, como o atendimento ao público ou o cumprimento de prazos administrativos, a legalidade, a moralidade, a eficiência, a impessoalidade e a publicidade devem ser observadas. Esses princípios também são reforçados pela Constituição Federal de 1988, que estabelece a base legal para a atuação da administração pública no Brasil. A Constituição Federal de 1988, ao garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, impõe ao Estado o dever de agir em conformidade com esses princípios, reforçando a necessidade de uma atuação ética e transparente em todos os níveis da administração pública. O respeito aos princípios constitucionais fortalece a democracia e assegura que o poder público atue em benefício da sociedade, promovendo justiça e igualdade para todos. Para além da legalidade e da conformidade com a Constituição Federal de 1988, é importante destacar que os princípios da administração pública também estão ligados a uma perspectiva de governança pública moderna, que valoriza a participação cidadã e o controle social. A sociedade, cada vez mais consciente de seus direitos, exige uma administração pública que seja eficiente, transparente e responsável. Por isso, a observância desses princípios é crucial para manter a confiança dos cidadãos no Estado e para assegurar que o governo seja capaz de responder adequadamente às necessidades da população. Por fim, é importante ressaltar que a aplicação dos princípios da administração pública também está diretamente relacionada ao conceito de accountability, ou seja, a responsabilização dos agentes públicos por suas ações. A administração pública, ao seguir esses princípios, não só assegura que os recursos e serviços públicos sejam geridos de maneira adequada, mas também que os agentes públicos possam ser responsabilizados por eventuais desvios de conduta. Isso é essencial para garantir a confiança da sociedade nas instituições públicas e para assegurar que o governo atue de forma transparente, eficiente e ética. Em suma, os princípios da administração pública são fundamentais para assegurar que o governo atue de maneira justa, eficiente e transparente. Eles fornecem o arcabouço necessário para garantir que o poder público atenda às demandas da sociedade, proteja os direitos dos cidadãos e promova o bem-estar coletivo. Ao seguir esses princípios, a administração pública fortalece a democracia, promove a justiça social e assegura que o Estado cumpra seu papel de servir a população com responsabilidade e equidade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!